está pregando. Aí com o que Deus tem compromisso? Com a palavra. Pronto. Então a pessoa está torta, mas se ela pregou a palavra, pronto, amigo. A pessoa vai aceitar Jesus não é por causa dela, é por causa da palavra. Então tem esse uso também. Aí Paulo fala, prega por inveja, mas que prega o evangelho. Prega a palavra, tem esse uso. Pode, se quiser dar opinião, pode falar. Olha só, ensinamentos prévios. Já entramos aqui na questão das ordenanças, hein? 75. Já vou encerrar daqui a pouco. As ordenanças. Antes de a igreja existir como uma organização eclesiástica, Cristo deu-lhe instruções prévias no tocante à disciplina moral de seus membros. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus, o fundador e fundamento. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? A igreja, organismo. A igreja, organismo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E igreja, organização. Por que tem igreja que fecha? Tem igrejas que falam, vão à falência. Por quê? Muitas das vezes ela não estava comprometida com a cabeça que é Cristo. Ela era somente uma organização humana. Ela não resistiu. Mas a igreja, organismo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Se estiver empenhada na pregação da palavra. E fechar, por exemplo, a igreja perde o tempo. A igreja, se a igreja perder o tempo, se é da igreja organismo, comprometida com o evangelho, ela se reúne no lugar. Ela se reúne na casa dos irmãos. Agora tem igreja que, se fechar o templo, o povo dispersa, o povo se perde. Por que usou essa expressão as portas do inferno e não usou as personagens que estão atrás da porta do inferno? Porque o principal a se abordar aqui não é necessariamente pessoas, mas é as portas do inferno, ou seja, a influência maligna, da forma que se apresentar. Então por isso não usa diretamente a pessoa, mas as portas do inferno, que é um termo mais geral. Mais ambíguo. Então as portas do inferno se apresentam de diversas formas. Seja uma liderança que persegue, um político, um herege. Então a igreja, por exemplo, a igreja Assembleia de Deus, até a se firmar como uma igreja respeitada no Brasil, muitas portas do inferno se abriram contra ela, para tentar fechar ela. Então foi uma perseguição de um padre no lugar, foi uma perseguição de uma outra igreja evangélica. Você sabe que a igreja Assembleia de Deus foi perseguida por igrejas evangélicas? Foi, até hoje. Foram portas do inferno e tentaram prevalecer contra ela, mas não prevaleceram. Então o que acontece? Por isso que uso o termo mais ambíguo, porque vai ser diferentes portas. Olha só, portanto eu digo tal, prevalecendo contra ela, e se não as escutar, diz eu à igreja. Ele está dizendo aqui, fazendo referência a Mateus 18, 17. E se também não escutar a igreja, considera um gentio publicano. Nesse texto temos instruções dadas à igreja, antes mesmo de ela viesse a existir, a fim de que, quando ela fosse estabelecida, contasse com instruções para orientá-la em certas questões fundamentais de disciplina. A igreja referida no texto, em foco, é sem dúvida nenhuma um corpo místico de Cristo, funcionando através do corpo de crentes em determinada comunidade cristã. Mais informações e instruções concernentes ao governo da igreja seriam fornecidas pelo Espírito Santo, cujas instruções aparecem nas epístolas. Então vemos aí a norma fundamental de Cristo Jesus nas suas palavras e o desenvolvimento, ou seja, a explicação dessas normas nas epístolas, que foram criadas, que foram desenvolvidas pelos apóstolos, tá certo? Que pregaram e fundaram as igrejas. Então você tem, por exemplo, você compra uma polpa de suco, uma polpa de suco, um suco concentrado. Daquele suco concentrado, você faz litros e litros. Assim Jesus trouxe essas palavras aqui, fundamentais. E elas vão ser diluídas pelos apóstolos. Ele vai pegar aquilo que é fundamental e falar, olha, isso aqui se aplica dessa forma, isso aqui é assim, isso aqui é dessa forma, dessa maneira. E aí surgem as epístolas que diluem esse ensinamento fundamental de Cristo entre as diferentes igrejas, nas diferentes situações reais. Tá certo? E é onde surgem as ordenanças. Ordenanças são isso, são as palavras fundamentais de Cristo que se tornam o objetivo central da igreja. Independentemente da igreja que for, do lugar onde estiver, da forma de governo que adotar, ela tem que seguir as ordenanças. Se ela está fora das ordenanças, ela perde seu propósito. Não pode ser considerada uma igreja se ela não cumpre as ordenanças. Então, ter as ordenanças, não interessa, irmão. Você é congregacional, você é episcopal, você é modelo presbiteriano, você está no Brasil, na África, na Europa, as ordenanças têm que ser cumpridas. No organograma que você mostrou, ali está só
Ah, sim. Ah, entendi. Sim, as igrejas que são consideradas igrejas. E a igreja por essa razão aí, por Exatamente. não distorcer, por Isso. não saber Porque há uma distorção. Testemunhas de Jeová, Adventistas do sétimo dia. não estava ali por essa razão. Isso. Aquelas Até- ali são consideradas. Até poderia estar lá, porque ali tem uma questão histórica somente. Até poderia, ele não inseriu, mas eu creio que ele inseriu até por esse motivo também. Porque são movimentos contraditórios. Movimentos que têm dentro da sua doutrina heresias, coisas que atentam contra a doutrina bíblica. Apesar que, se você buscar até nesses movimentos, muitas ordenanças são cumpridas. Por exemplo, na questão ali que foi colocada no quadro, a Igreja Cristã do Brasil. As ordenanças que estão aqui, eles cumprem. Mas algumas ordenanças, mesmo cumprindo, eles têm características heréticas. Por exemplo, a Cristã do Brasil tem o rebatismo. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou você foi batizado em nome de Jesus, que essas duas formas são bíblicas. Se você foi batizado assim, você não tem que ser rebatizado do lugar. Você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou você foi batizado em nome de Jesus, conforme você vai ver os textos aqui. Os dois textos, as duas formas têm fundamento. Não precisa ser rebatizado. Por que quando você sai daqui e vai para a cristã, você tem que ser rebatizado? Porque eles negam todas as demais igrejas. Eles entendem que só eles são a igreja original, a igreja escolhida. Aí vai ser interessante o que o Saqueu falou. Mesmo todas as igrejas sendo diferentes como são, o tronco saiu daquela igreja, igreja católica, que foi institucionalizada por Constantino, mas que tem a sua origem na igreja primitiva. A origem dela é a igreja primitiva. Ela foi institucionalizada, acabou sendo paganizada, mas a origem dela é a igreja primitiva. As outras igrejas vão sair, vão ser troncos se sair dela. Você também citou uma ou duas que batizava criança. Presbiteriano, por exemplo, é uma. Perdeu o batismo. Carrega da igreja católica. Aí uma herança. Traz uma herança e eles entendem que isso seja válido. Tá? Mas Eles entendem que isso não atenta contra a Bíblia. Mas atenta, não atenta. Eles entendem que não, a gente entende que sim. Por isso que nós não votamos. Porque a gente entende que para ser batizado, você tem que ter consciência do seu pecado e confessá-lo. Agora, o que acontece? Está vinculado aí já vamos discutir soteriologia, eles entendem que a salvação não é por aceitação. A salvação é por predeterminação. A pessoa foi predeterminada a ser salva ou a ser condenada. Então é irrelevante a escolha que ela faça. Se é irrelevante, batiza a criança mesmo. Ela não vai escolher se ela vai ser salva ou não. Não é essa escolha. Quem escolheu foi Deus lá atrás. Então, se ela vai ser salva ou condenada, já está escolhido. Então batiza. Batiza todo mundo. Mas se você for pensar bem, puxar no fundo do baú, tem uma certa... Você que escolhe se você quer ser salvo ou não. A gente entende que o livre-arbítrio é verdade, atuante. Não, se você vai aceitar Cristo ou não aceita. Né? Mas Deus É isso que a gente entende. A gente entende. Mas Deus onisciente já sabe. Ah, sim. Então, Deus saber ou não, Deus sabe de tudo. Mas eu não sou Deus. Então o que acontece? Isso é uma questão de Deus. Deus sabe tudo, sabe, irmão, com certeza. Então conversa com ele, pergunta para ele. Mas eu não sou Deus. Então o que acontece? Eu sou um homem. E foi dado a mim escolher ou não. Jesus falou: aquele que crer será salvo. E o que não crer? Será o quê? Mas aí na Tiago fala que nem só crer pode ser salvo, porque até o diabo também crê. Ah, sim, mas aí não creu para salvação. Ele creu por quê? Porque ele sabe que existe. Sabe que existe, mas não se conserta. Não pede perdão dos seus pecados, por exemplo. Não se arrepende. Eu creio e me arrependo. Aí sim, creu para a salvação. Não creu somente por dizer existe, mas eu estou nem aí. Não, ele falou, creu para a salvação, creu para se arrepender. Porque são tantos creem em Deus. Crê, mas fica do mesmo jeito. Então ele não creu para a salvação. Ele creu simplesmente porque, eu creio, Deus existe. É verdade. Mas eu fico no meu lugar mesmo. Fico pecando mesmo. Então vá para o inferno, querido. Ordenanças para a igreja. Então o que acontece? Não interessa a forma de governo, não interessa onde esteja, como esteja, as ordenanças têm que ser cumpridas. Se as ordenanças são cumpridas, é a igreja. É a igreja no aspecto de ser organismo e organização. Tá certo? Então as ordenanças são aquilo que Jesus deixou para as igrejas. As ordenanças. O que for concordado na terra será concordado no céu. É a ordenança de Jesus. É uma ordenança, por exemplo, ele deixou essa liberdade à igreja
mas não sobre tudo. Mas que a única ordenança que a Mas igreja isso acata é essa. isso não pode De forma alguma, senão nós não teríamos ceia, então, senão nós não teríamos ceia, senão nós não teríamos, por exemplo, batismo, senão nós não teríamos culto. São ordenanças. Então, se dizer que a última ordenança foi aquilo que firma na terra serve firmado no céu, não, aí não é por aí. Isso não pode ferir outros preceitos. Não pode ferir. Não é simplesmente a igreja concordar e aquilo que concorda está contra outras questões da palavra. Tem que estar dentro. Mas não pode anular outro. Exatamente. Então o que acontece? Aquilo que é concordado é aquilo, por exemplo, que está de acordo com a palavra. Pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal, para o gastar de vossos próprios direitos. Então você vê, aquilo que é pedido somente por mero pretexto de gastar os seus direitos, nem ouvir. Já em outra palavra diz, pedir para se buscar. Então você vê, isso aí a gente retorna, por exemplo, em método de estudo. Método de estudo da Bíblia diz, interpretação próxima e interpretação distante. Quando você tem contexto próximo e contexto distante. No contexto próximo, o próprio texto. No contexto distante, esse texto está vinculado a outros. Então esse texto diz isso, tá, mas ele está de acordo com o outro também? Ah, sim, eu tinha que ter ligado com o outro. Então quer dizer, por que eu pedi e não recebi? Porque eu pedi para gastar os meus próprios direitos. Tanta coisa que recebi, eu acho que está fora do contexto. Então. Vamos lá, né? Ordenanças para a igreja, para a gente encerrar aqui, a gente vai deixar a oportunidade para a próxima. Ordenanças para a igreja. Devemos dizer que é de grande importância conhecer as ordenanças e os seus significados, a fim de não desviarmos da verdade. Tá certo? Como tem acontecido com muitos cristãos, através da história até os nossos dias. Podemos dizer que a palavra ordenança significa mandamento. Esse termo tem sido usado para descrever as duas instituições, o batismo e a ceia do Senhor, que Cristo deixou para a igreja para observá-los. Existem muitas opiniões errôneas referentes às ordenanças, pois as opiniões precisam ser combatidas. Os romanistas, que é a igreja católica, concebem que, de alguma maneira, a mera realização desses atos transmite bênçãos ou outorga graça espiritual. Nada, porém, existe nos próprios atos capazes de transmitir graça. Nada há de misterioso nem miraculoso. Deus abençoa a realização desses atos, tal qual abençoa a obediência e a adoração em quaisquer circunstâncias. Outros têm considerado que esses ritos têm o propósito de servir de meio de impressionar o mundo. É bem possível que essa ideia resultou de uma interpretação das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8:26. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Não obstante, o anúncio nesse passo não tem de ser feito necessariamente ao mundo, mas antes significa uma demonstração àqueles que participam da ordenança, visando assim o seu benefício particular. Outros têm adotado a prática de um uso meramente ritual ou formal das ordenanças, observando-as como um costume ou ato religioso, sem qualquer conceito verdadeiro de sua intenção. Tal observância não tem real valor, porque na qualidade de ordenanças, elas têm uma realização importantíssima, com as experiências que simbolizam. Veja, elas estão ligadas a uma experiência e elas simbolizam essa experiência. E se não houver experiência vital, também não pode haver verdadeiro simbolismo. A verdadeira compreensão das ordenanças parece abranger uma tríplice significação. Primeiro, são verdades cristãs simbolizadas. Elas são símbolos de uma realidade vivida. A ordenança é o símbolo de uma realidade vivida. Tá? São memórias de Cristo, observadas em obediência a Ele. Expressões de amor e devoção. São ritos cristãos que designam como discípulos de Cristo aqueles que as observam convenientemente. E aí a gente vai encerrar aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade. Só para você ter uma noção. Ordenanças para a igreja. Então, a igreja, independentemente do governo, independentemente do local em que esteja, ela tem que cumprir as ordenanças. As ordenanças foram deixadas por Cristo para serem desempenhadas pela igreja. Se não cumpre as ordenanças, não é igreja, perdeu finalidade. Tá certo? Então o que acontece? Dentre as ordenanças, Cristo nos deixou uma gama de 1 milhão de ordenanças. As principais ordenanças que nós encontramos na igreja: batismo nas águas e Santa Ceia. Batismo nas águas e Santa Ceia. Batismo nas águas, ato público de demonstração de que você pertence à igreja. Só que isso é símbolo de algo que já aconteceu espiritualmente.
Espiritualmente você já aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nesse ato de aceitação de Cristo Jesus, não é você que se salva, você aceita a salvação de Cristo na sua vida. Nesse ato de aceitação você foi justificado por Cristo diante de Deus. Você foi regenerado, tornado em nova criatura. E a partir desse momento você está santificado, você pertence a Ele. Você é pertencente a Ele. Então isso que aconteceu internamente vai ser simbolizado publicamente. Como? Batismo. Batismo nas águas por imersão. Por quê? A imersão cumpre um propósito. Foi imerso nas águas, foi sepultado, foi trazido de volta, foi ressuscitado. É uma nova criatura. Então a ordenança tem que ser cumprida com todo o seu propósito. Batismo nas águas, Santa Ceia. Memória do Senhor até que venha. Santa Ceia não serve para curar, Santa Ceia não serve para dar poder, Santa Ceia não serve para nenhuma outra coisa senão memória de Cristo Jesus. Ela tem essa finalidade. O pão da Santa Ceia continua sendo pão. Ele simplesmente simboliza o corpo de Cristo que foi dado por nós. Ele é um símbolo. Comer o meu corpo e beber do meu sangue, participar do meu sacrifício. Uma memória do Senhor até que venha. Tá ok? Então, símbolo que está ligado a uma realidade espiritual real. É uma ordenança e não é um sacramento. Por que não é um sacramento? A ideia do sacramento está imbuída de que a mera realização desses sacramentos aqui confere bênção em si mesmo. Se você diz que a mera realização deles confere bênção, independentemente de você estar realizando eles vinculado a uma realidade espiritual ou não, somente a prática deles já confere bênção, porque ele é uma bênção em si mesmo. Então o que acontece? Os 7 sacramentos da Igreja Católica, que vem a ser o batismo, nascemos para a fé, iniciação cristã, começamos a fazer parte da grande família que é a Igreja. Confirmação, crescemos com Cristo, iniciação cristã, assumimos mais maturidade e compromisso na Igreja. Eucaristia, precisamos de alimento para a fé e vida em comunidade, iniciação cristã, recebemos o corpo de Cristo unidos a todos os irmãos. Eles entendem que a Eucaristia, né, a hóstia, ela é o corpo de Cristo, a transubstanciação. Uma vez que é consagrada, torna-se o corpo de Cristo. Eles entendem dessa forma, e essa forma não tem respaldo bíblico, tá certo? Eucaristia, penitência, que é confessar os pecados, unção de enfermos, que é chamada também extrema unção, ordenação, que é o serviço, tá, na igreja, e o matrimônio, que é entendido também como sacramento. O mero cumprimento desses sacramentos confere bênção em si mesmo. E aí você tem, a bênção está vinculada ao mero cumprimento. Então torna isso algo formal, vamos colocar assim. Torna isso formal. Enquanto aqui, isso só tem significado se estiver vinculado a um ato espiritual. Só vai valer o batismo se você de fato foi justificado, regenerado e santificado. Senão vai ser só banho. Tá certo? A ceia só tem valor se você está celebrando de fato a morte e ressurreição de Cristo até que venha. Se você está em comunhão com Ele. Se você não está em comunhão com Ele, você come do pão, Paulo fala que analise-se, cada um julgue-se a si mesmo. Porque senão você vai ser como um morto espiritual. Você está fazendo uso da ceia de forma irresponsável. Se você não está em comunhão com Cristo, está tomando ceia, você está morto. Ok? Júnior, por que a Santa Ceia só foi para os 12 discípulos? Marta, Maria não foi convidada, e nem a multidão que andava com Jesus não participou da Santa Ceia. Aqui, ó, esse primeiro ato da ceia, a gente vai analisar ele direitinho quando for tratar dele. Esse primeiro ato da ceia aqui está ligado ao Pessac. Então, o que eles entraram para celebrar aqui não foi a ceia. Eles entraram para celebrar o Pessac. Tá certo? E nessa ocasião, Jesus e os discípulos estavam peregrinando pela terra pregando o Evangelho. Então se reuniram somente aquele grupo que estava junto andando pelas terras, pregando o Evangelho. Eles estavam andando, pregando o Evangelho, chegou a época, Jesus disse, prepare a Páscoa. Então preparou-se com quem? Com quem estava ali. Então eles entraram para celebrar um Pessac, um ritual judaico. E no Pessac foi instituída a ceia. Aí no Pessac Jesus pegou o pão, falou, né, partiu o pão e deu como seu corpo, né? E pegou o cálice, consagrou e deu como seu sangue. Ali ele estava fundando a Santa Ceia do Senhor, mas ainda não estava realizado porque ele não tinha morrido e ressuscitado. Ele não tinha morrido. Quando ele morreu e ressuscitou, ela se tornou memorial. Então a ceia é um memorial hoje da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Toda vez que você participa de uma ceia,
Você come o pão, toma o vinho, você está confirmando para todos. Eu creio na morte e ressurreição de Cristo. A questão do Brasil é uma vez por ano. Aí só lembro uma vez por ano. Né? Eu gosto de lembrar a cada mês. Se puder ser por semana também, vamos gostar. Então, tá aí. Vamos encerrar essa aula aqui. Na aula que vem a gente dá continuidade sobre as ordenanças. A gente já vai para a quinta lição, sexta, né? Ah, graças a Deus. Olha só. A gente tem uma prévia aí, na aula passada, mas a gente retorna para fixar bem o conhecimento, tá? Então, na página 75, prévios ensinamentos aí acerca das ordenanças. Antes de a igreja existir como organização eclesiástica, veja só, antes de ela existir como organização, hein? Então ela já existia como organismo. Ela existia como organismo antes de existir como organização. Antes de existir como organização eclesiástica, Cristo deu-lhe instruções prévias no tocante à disciplina moral de seus membros. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. Está em Mateus 18, 17. Nesse texto, temos instruções dadas à igreja antes mesmo de que ela viesse a existir, a fim de que, quando fosse estabelecida, contasse com instruções para orientá-la em certas questões fundamentais de disciplina. A igreja referida no texto em foco é, sem dúvida nenhuma, corpo místico de Cristo, igreja organismo. Tá certo? Igreja organismo, congregação dos salvos. Tá ok? A igreja referida no texto é, sem dúvida nenhuma, corpo místico, funcionando através do corpo de crentes de determinada comunidade cristã. Mais informações e instruções concedentes ao governo da igreja seriam fornecidas pelo Espírito Santo, cujas instruções aparecem nas epístolas, João 16, 12 ao 14. Aí entramos nas ordenanças, conforme tratamos aí. Inclusive, fizemos questão de estabelecer uma diferença na noção de ordenanças, que é aquilo que foi deixado pelo Senhor Jesus nos Evangelhos, e os sacramentos que foram instituídos pela Igreja Católica e que foram principalmente sistematizados de uma forma mais perfeita, sistematizados na época de Tomás Aquino, que são os 7 sacramentos da Igreja Católica. E o que deixamos de diferencial entre o conceito que temos de ordenanças e os sacramentos da Igreja Católica é que aqui na questão dos sacramentos, o próprio cumprimento dos sacramentos já confere graça em si mesmo. Tá certo? Então o próprio cumprimento, a própria realização dos sacramentos já confere graça em si mesmo. O batismo, que aliás é o pedobatismo, é o batismo de criança. A confirmação, que se eu não me engano é a tal da crisma, ser crismado na igreja, que é fazer a primeira comunhão. Tá? A Eucaristia, que é onde é apresentada a hóstia, e a hóstia existe outra doutrina, né? Existe outra heresia, vamos colocar assim, relacionada à hóstia, que é a da transubstanciação. A transubstanciação vem a ser a crença de que a hóstia, depois de consagrada, transforma-se no corpo de Cristo. Não que a hóstia vira carne, mas sim que na essência ela é o corpo de Cristo. Ele não é simplesmente um símbolo, não é simplesmente um memorial. Então a ceia, né, a Eucaristia, chama de Eucaristia, não é, como se diz, um memorial somente, e a hóstia, o pão, não é um símbolo. Para eles ocorre algo chamado transubstanciação, e aquela substância passa a ser o corpo de Cristo. Tá? Então isso é uma heresia porque não tem sustentação bíblica, não tem base bíblica. É a chamada penitência, tá? Que é a confissão dos pecados, e vamos dizer assim, o ato de arrependimento, demonstração do arrependimento através de alguns atos orientados pelo sacerdote. Então, rezar tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos, realizar algumas obras. E no caso, durante a Idade Média, instituídas as indulgências. Então aqui entrava a compra, por exemplo, de indulgências. Pagava-se para indulgência, e a indulgência perdoava os pecados. Chegou a tal ponto do Papa tentando enriquecer a Sé romana, construir todo aquele palácio de ouro que lá está, de ouro e de mármore, que ele chegou a vender indulgências prévias.
Antes de você cometer o pecado, você comprava uma indulgência prévia que já te perdoava em relação àquele pecado. E aí é onde surge o grande embate aí dos questionamentos levantados por Martinho Lutero, que veio levar a reforma, veio levar a grande cisão dentro da igreja com a reforma protestante, tá certo? Então temos aí a questão da penitência, a unção dos enfermos, que é chamada também extrema unção, que é a unção daqueles que estão para morrer, vamos dizer assim. É a última unção para perdoá-lo de todos os pecados, para encomendar a sua alma. Então a unção é entendida por eles como essa prática dessa extrema unção, que é a unção para deixar a pessoa quites com tudo que ela esteja devendo, para poder ir bem para a eternidade. Sendo que em Tiago, quando é tratado da unção, vamos ver aqui a unção não é visando a morte da pessoa, mas sim a cura. A unção bíblica não visa a morte da pessoa após a unção. Ela visa a cura. E a questão de salvação nunca está ligada a um sacramento, nunca está ligada a determinada prática. Ela está ligada sempre à fé. A fé, crê em Senhor Jesus Cristo e será salvo. Está sempre ligada à fé. Então aí é onde você começa a perceber qual é a diferença de raciocínio entre um e outro. Enquanto um sustenta a sua salvação por meio da fé em Jesus Cristo, outro quer comprar a sua salvação com um sacramento. E aí ele quer o perdão dos seus pecados por meio da extrema unção, por exemplo. Enquanto a Bíblia Sagrada afirma que o perdão vem da parte de Cristo e do arrependimento do pecado. Você se arrepende, quem se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Tá certo? Então não adianta você viver uma vida de pecado e quando estiver no último suspiro, querer extrema unção para poder se libertar de tudo aquilo. Não, a sua consciência vai continuar te acusando. Porque você teve diversas oportunidades e você as rejeitou, visando uma bênção no final da vida somente. Então Deus não se deixa escarnecer, meu querido. Deus não se deixa escarnecer. Então é por isso que surge a diferença entre as ordenanças e os sacramentos. O sacramento diz, apenas a prática disso aqui já confere graça. A mera prática. Então independente se você está fazendo isso com sinceridade, por exemplo, batismo. Batismo de criança. Aí os presbiterianos também o batismo de criança, né? Aí o que acontece? Um batismo de criança. O batismo, conforme pregado por João, é para arrependimento de que pecado a criança se arrepende? Nenhum. Ela não tem consciência do seu pecado. Se ela não tem consciência do seu pecado, ela se arrepende do quê? Então aquele batismo de criança serve para quê? Para absolutamente nada, é um banho. Ele é simplesmente a filiação do indivíduo a uma tradição passada de geração em geração e transmitida a ele no momento em que ele não tem condições de levantar qualquer tipo de questionamento. E nesse quesito os presbiterianos seguem, né? Só que aí baseados em outra argumentação. Os católicos entram nessa questão meramente tradicional e a questão do sacramento, a mera transferência do sacramento. Foi batizado, não interessa se ele sabe para quê, se ele acha que isso, que aquilo, não interessa. Transmitir o sacramento, está salvo. Porque a salvação, conforme o conceito sinergista, parte da salvação pertence à Igreja Católica. Parte a Deus, parte à Igreja. Então, se você está debaixo da Igreja Católica, você está salvo. Você toma a hóstia, você se confessa, você se penitencia, você é batizado, você está na Igreja Católica, pronto, você é salvo. A salvação é isso. Salvação não é comunhão direta com Deus. Salvação é participar dos sacramentos. Começou a entender o raciocínio? Enquanto aqui não, são ordenanças. Mas as ordenanças têm que ser cumpridas a partir de um relacionamento seu com Deus. Ele ordenou para você fazer isso. Mas quem vai dizer se você vai fazer ou não é você mesmo. A sua consciência. Se você está num relacionamento com Deus, você cumpre as ordenanças. Se você não está, você até pode fingir que está cumprindo, mas aquilo não lhe trará nenhum resultado. Você você toma a ceia, todo por ceia você está aí sentado, você toma a ceia. Tá, você está em comunhão? Se você tiver a ceia, vai ser um memorial de Cristo até que ele venha. Agora, se você não está em comunhão, Paulo alerta. Quem toma a ceia do Senhor sem julgar corretamente, sem se julgar, não julgar o outro, viu? Julgar a si mesmo. Ele está morto, é como aqueles que dormem. Então o que acontece? Em vez de trazer memória da morte e ressurreição de Cristo, ele está trazendo morte espiritual para você. Isso é um conceito de ordenança. Dentro do sacramento, não. Não interessa.
Você está em comunhão com Deus, não está? Crê em Deus, não crê? Você está dentro, está cumprindo os sacramentos? Acabou. É isso que interessa. Então entra aqui a questão da extrema unção, a questão da ordem, tá certo? Da ordenança, a ordem, que é a ordem sacerdotal, tá certo? É um dos sacramentos, pertencer à ordem sacerdotal, e o matrimônio, que também é um sacramento. Você casar-se já cumpre parte dos sacramentos transmitidos pela Igreja Católica, transmite bênção. Se o seu casamento é uma bênção ou não, já é outra coisa. Mas só pelo fato de você estar casado, por isso que muitas pessoas que estão empenhadas no tradicionalismo severo da Igreja Católica, eles sustentam um casamento morto durante muito tempo, às vezes. Até o fim da vida. Mas você acha que no nosso meio também não existe isso? Não, então, com certeza existe. Com certeza. Só que aqui ele está atrelado a esse conceito. No nosso também vai estar atrelado a um outro conceito semelhante. Então esse problema aí é compartilhado. Essa questão às vezes de não... Mas aí o que acontece? Pelo menos tem que haver um alerta sobre a questão do casamento não ser só formal. Não pode ser só uma formalidade. Você está... para a sociedade, essa formalidade está boa, então está tudo bem. De forma alguma. A formalidade está boa, mas internamente, como está? E aí surgem diversas campanhas para poder... Não que eles também não façam, né? Tem muitos trabalhos que eles fazem aí para de aconselhamento. Se a Igreja Católica apoia o casamento, por que os padres não se casam? Aí é uma questão que entra também na forma como a teologia da Igreja Católica avançou durante a Idade Média. Surgiu alguns mosteiros e começaram com ideais de vida de santificação total. E essa vida de santificação total foi incentivada por algumas pessoas que a gente chama de eremitas. Esses eremitas são pessoas que entendem que eles têm que ter uma comunhão muito intensa com Deus, têm que se separar da sociedade. Aí eles começam a viver isolados. Eles vivem isolados, não se casam, não participam das sociedades, ficam só, rezando. Ficam só lendo a Bíblia. É uma fileira da... Isolado, exatamente. Aí a partir desses eremitas começou a surgir alguns movimentos de pessoas que queriam aquele ideal, mas queriam constituir alguma proteção, alguma segurança. Aí surge um mosteiro. O cara vai, em vez de ser um eremita solitário, ele faz um mosteiro e chama outras pessoas que também têm a mesma inclinação, e eles começam a viver assim. Então começa a surgir essa questão do celibato. O celibatário, a pessoa que não se casa. Desse celibatário, o que acontece? A igreja, quando estava nessa época, os mosteiros tinham mais poder que a igreja. Nessa época, a igreja estava começando a se institucionalizar e se tornar uma instituição forte no Estado. O que eles fazem? Eles aproveitam a ideia do celibato que surgiu no mosteiro e implantam na igreja total, na questão da ordem, daqueles que vão trabalhar no sacerdócio. Por que isso? Porque se um sacerdote, por exemplo, ele tem família, parte daquilo que ele constrói ao longo da vida tem que ser para o centro da sua família. Se o cara não tem ninguém na vida dele, tudo que ele construir continua na igreja. Então tem uma questão financeira. Claro que eles não vão dizer que é uma questão financeira, vão dizer que é uma questão ideológica, espiritual, uma questão de ideais. Mas por trás disso é uma questão financeira. Imagina só, todo o território que a Igreja Católica tem, todo o dinheiro, todo o ouro. Se cada padre dessa paróquia tivesse família, né? Ainda mais que o trabalho de igreja não é muito difícil, né? Então trabalha lá umas horinhas lá, à noite, e o resto do dia é livre. Dá pra fazer pico pra caramba. O que vende lá na igreja, né? Revela do sétimo dia. Exatamente. Tem que vender bastante coisa para muito, dá muito dinheiro. Cada batismo, cada sepultamento, missa de sétimo dia, casamento, tudo tem dinheiro, tem. E aí o que acontece? Tem também coisas, questão do Estado, isenção de impostos, tem muita coisa. Até eles não casar, não é problema, é? Olha, se não Pode fosse dizer que é imposto, antibíblico, é? se não fosse imposto, mas quando é imposto é antibíblico. Porque se não fosse imposto, seria um conselho. Só que não é imposto. O celibato é imposto. Se não for celibatário, não pode ser padre. Então não pode ser ordenado. Ah, ok. Mas se isso é uma doutrina deles, preferiram assim? Não, aí atenta contra a Bíblia. A igreja não pode estabelecer uma doutrina que atenta contra a Bíblia. A Bíblia não impôs isso. Se a Bíblia não impôs, por que a igreja vai impor? Paulo, quando falou disso, falou: digo eu, não o Senhor. Impôs o quê? O celibato. Não estabelecer como doutrina de celibato. Mas as igrejas também que não aceitam pastores que não sejam casados? Não, nunca vi. Existe igreja que
que leva para pastoral pessoas que não são casadas? Que não são casados, tem. Então, Tem, sim. isso também não é uma Só que coisa isso é que eles livre. decidiram. Só que isso é livre, não é uma doutrina. Tem pastores que são casados e pastores que não são casados, é livre. Agora, na Igreja Católica, isso é imposto. O celibato é uma doutrina da Igreja Católica. Se não for celibatário, não pode ser ordenado. Pronto, impôs. A Igreja se colocou acima da Bíblia. Se colocou acima de Deus. Por quê? Porque Deus não deixou isso estabelecido, mas a Igreja deixou. Aí onde surge a questão da acúmulo de poder na mão de um homem, que é o problema do sistema episcopal. O sistema episcopal centraliza o poder na mão do Papa. O Papa entendeu que isso é interessante, porque viu os mosteiros crescendo e aumentando em poder, com muitos homens lá dentro trabalhando, arrecadando dinheiro, morria, o dinheiro ficava para o mosteiro. Aí falou, vamos implantar isso na igreja no total. Toda a ordenação será somente de pessoas que não forem casadas. E não pode se casar outra vida. Então, aí a igreja criou essa doutrina. Uma doutrina criada pela igreja. Mas a igreja criou a doutrina e foi lá e aceitou quem quis. Não é questão de aceitar quem quer. Se você está num lugar onde só existe a igreja católica, por exemplo, e você tem um chamado de Deus, você quer servir a Deus, para você servir a Deus sendo sacerdote, você não pode se casar. Isso é imposição. Né? Então o que acontece? Se eu quisesse hoje ser um sacerdote dentro da igreja católica, eu teria que abandonar minha esposa. E aí, como é que fica isso? Isso é algo que a Bíblia dá respaldo? Não dá. É uma heresia. Faz parte dos sacramentos. E se uma pessoa solteira quiser ser mandada, quiser ir fazer a obra em algum país e ser enviada como missionário? Tem Sim. igreja que não manda por ser solteiro, certo? Aí é uma questão de. Aí é uma Da questão. mesma forma, eu quero ir, mas sou solteiro, e por uma questão doutrinária, eu quero Não é ser doutrina. fazendo isso. Não é questão doutrinária. Costume, ou a igreja não permite, não me envia. É uma questão administrativa. Então, por exemplo, tem igrejas que administrativamente não enviam missionários solteiros. Por quê? Tivemos problemas com solteiros na missão. A pessoa vai solteira, chega lá, se envolve com uma pessoa de lá, arruma um problema com a família, é morto, desmoraliza a igreja. É administrativo. Não, nada diz que a próxima gestão possa mudar. Possa dizer, não tem problema, vamos mandar a gente solteiro, mandar a gente casado. É administrativo. Enquanto isso, não, isso é uma lei. Não pode ser mudado lá. Só se o Papa chegar e soltar uma outra encíclica, e provavelmente vai ter que reunir um sínodo, reunir um concílio, para estabelecer uma outra encíclica dizendo que revogando o celibato. Quer dizer, o Papa teve o poder de fechar essa questão, de não permitir ninguém casar, e depois o Papa de novo vai dizer que pode. O poder está na mão dele, uma doutrina dele, criada por ele, inventada por ele. Ele está acima da Bíblia. Sendo que a Bíblia não dá essa Mas previsão. você poderia criar um casamento fora de comunhão de bens. Você casa, mas sua esposa não tem comunhão nenhuma. Isso aí não ia dar certo nunca. Isso aí não ia dar certo. Não ia dar certo nunca. Assim, o objetivo Ao deles longo é da a vida, administrativo. ao longo da vida, a esposa ia demandar ter uma casa, os filhos iam demandar ter bens, ter escolaridade, para isso teria que ter sustento. Então, ia dilapidar os bens. A família dele com É que a respeito do casamento da Bíblia, Ia é dilapidar muito os bens. difícil, porque o próprio Jesus não casou. Só que por que ele não casou? Então, é complicado. Não é complicado. A Bíblia deixa claro. Por que ele não casou? Você não sabe? É porque a gente vai estudar soteriologia ainda. Você não sabe. Sabe por que Jesus não casou? Tu ainda foi lá para as aulas aqui hoje. A gente vai ver soteriologia. Ô, Júnior. Agora, Jesus não casar? Então, é aí que Mas nem tá. obrigou, na verdade. Nem obrigou. Não, o casamento, ele é uma instituição. No Antigo Testamento, ele é uma instituição. Ele é, inclusive, nem visa essa questão de não casar no Antigo Testamento. No Novo Testamento, isso torna uma opção. No Novo Testamento, isso é uma opção. No Antigo Testamento, não. Já era esperado que se casasse. Não tinha essa hipótese de não se casar. Já era esperado que a pessoa se casasse. Se alguém não se casasse, era estranho. No Novo Testamento, isso é uma opção. Agora, com relação a Jesus, por que Jesus não se casou? Porque Jesus, ele, ao mesmo tempo que é 100% homem, ele é 100% Deus. Então, como Deus, ele veio até nós desempenhar um trabalho, uma missão. Qual? Ser o sacrifício. Ele é um sacrifício pelo nosso pecado. Então, no seu papel aqui não é constituir família, é ser o sacrifício pelo nosso pecado. Por isso que ele entrou no corpo humano, que a gente vai ver a chamada kenosis.
Ele sai da sua glória e entra no corpo humano. Qual o objetivo? De ser um sacrifício pela humanidade. Sendo um sacrifício pela humanidade, o objetivo não é constituir família. Sabe quem é a noiva de Cristo? A noiva de Cristo é a igreja. Então Cristo está casado sim. Em que plano? Um plano teológico. Cristo está casado com a igreja, porque Ele é Deus. Ele sendo Deus, não cabe a Ele, não seria, não é o objetivo dele casar-se com uma criatura sua, que é inclusive seu filho. Imagina um pai casando-se com a sua filha. Assim é Jesus em relação às pessoas. Jesus não casava com a igreja obriga, porque se hoje vem por outro lado dizendo que tem que casar porque tem que casar, aí é onde cai na situação de que muitos estão porque tem aquela obrigatoriedade. Sim. Só que no Novo Testamento não é mais uma obrigatoriedade. No Novo Testamento é o seguinte, quem casou tem que permanecer casado. Por quê? Aí tem as questões que dão liberdade a separar. Adultério, né? Você é uma pessoa morre, pode se casar com outra. Se adultera, tem liberdade para casar com outra, porque quebrou o contrato de casamento. Fora isso, não há outra excusa para se separar. Mas, por outro lado, não há uma lei dizendo que é obrigado a se casar. No Novo Testamento fica optativo. Mas Paulo alerta. Paulo alerta para que, se for para se abraçar, isso, exatamente, se for para andar com imoralidade, ou seja, não é para se ser case. bagunça nem casado nem solteiro. Isso. Se você fica solteiro, por que você fica solteiro? Você fica solteiro porque você optou e você lida bem com a situação. Para você tem muito mais vantagem ser. Você não pode escandalizar o nome de Cristo, você não pode sujar o templo do Espírito Santo que é você, o seu corpo. Então, se você está em comunhão, está tranquilo e não se quer se casar, você tem um respaldo bíblico para não se casar. Agora, voltando lá nos padres, você acha que as freiras é o mesmo sistema do padre? É o mesmo sistema. Ele poderia acabar com as freiras? Mas está no mesmo sistema? É a mesma questão, entra na mesma E questão. gerar filhos, ia ter que Gerar escolher filhos e trazer Gerar. curso. Gerar filhos e trazer curso. Gerar as freiras. gerar filhos, fazer curso. Olha onde trabalho. Rapaz, se você for um negócio desse, elas ficam bravas. Você respeita as freiras, rapaz. Misericórdia. Tem, principalmente na construção de Brasília, quando eles começaram a estabelecer as primeiras igrejas de Brasília, os mosteiros, eles tiveram muito problema com isso. As freiras? Com freire e padre. Começaram a se relacionar sexualmente. Por quê? Porque é da natureza humana. O celibato, ele é antinatural. O celibato é antinatural. O casamento é uma dádiva. Agora, o que acontece? Tem pessoas que não querem se casar. É uma liberdade delas. Agora, isso não é optativo. Isso é obrigatório da igreja. E aí, quando obriga pessoas que naturalmente teriam que se casar a não se casar, é antinatural. Aí cria diversos tipos de problemas. Então, isso é uma questão política. Eles com isso, você imagina o poder que eles têm? O dinheiro que eles têm? Então, por Para causa mim, o disso. maior problema da igreja católica não está em O fazer problema é que a casar e igreja querer católica casar. e os evangélicos são rivais. Para mim, não está aí. É uma rivalidade muito grande. São muito separados, são divididos. Então a igreja católica não precisa ter medo dos evangélicos. Eles mesmo se atrapalham. Só que esse Eles dia eu são vi muito- uma reportagem do Papa que estava preocupado, porque os evangélicos estão crescendo muito. Estão crescendo, Estão verdade. crescendo muito. É só a graça de Deus, viu? Mesmo assim, com toda essa brincalhada cresce. Quando o Papa andou aqui, eu quis assistir muito para. Dizem que era um Papa novo, um Papa É, revolucionário, não sei isso. o que. Eu falei, vou assistir um pouco da vida do Papa aqui, da visão desse O Papa Francisco, o Papa Francisco. Ele falou algumas coisas bem coerentes, né? Existem algumas verdades que Eles são muito espertos, né? nacionais, Exatamente. que são universais. Eles são muito espertos. Mas ele falou uma coisa em relação à Igreja Católica que assim, eu achei que foi. Todas as missas mais dinâmicas. Se você vê um padre falando, você pensa que é um pastor. Tem padre que prega com veemência. Não é mais aquela coisa rezada em latim. Tem uns caras que pregam que. O Ave Maria, eu acho que eles estão largando de lá, você não vê mais Sei. o Ave Maria. Tem agora. padres combativos aí que fazem questão da apologética da igreja Inclusive, católica. né, Zé? A gente tem uma amiga que era muito católica e uma das razões dela seria essa coisa de imagem. É a adoração à imagem, não é o nome? A idolatria. A idolatria É, do objeto. Então, assim, quando ela leu, para isso ficou inquestionável. Então, essa que é a ela questão. Pois saiu. é. E aí, ela disse, inclusive, que a Igreja Católica, onde ela ia, não tem mais nada. Não tem tirado, né? Algumas igrejas católicas que não tem mais nada. Isso, exatamente para aproximar as pessoas, para tirar esses empecilhos. Mas qual é o problema? Se você for questionar, eles não vão negar, porque está na doutrina deles, eles creem assim.
Então o que acontece? Fica uma questão doutrinária. Essa questão das imagens, do purgatório, que também não é bíblico, mas que sustentam, os sacramentos, né? Então fica essa questão doutrinária. Mas, num aspecto geral, eles têm se modificado para tentar trazer de volta muita gente. Só conseguir trazer de volta muita gente. E é a estratégia da igreja. O Papa Francisco, a eleição dele é estratégica. Com certeza é estratégica. O cara é latino, de Argentina, ele conhece como funciona a mentalidade das pessoas aqui, do latino, essa questão da afetividade, como o pessoal tem carência disso. Então o que acontece? A igreja começa a tentar consertar aquilo que ao longo da história ela não teve atenção. Ela pensou que o pessoal ia seguindo só por causa da tradição. Não, deixa, eles vão seguir, a tradição é essa aí, eles vão Porque era a sair. única opção. Aí quando deu o boom de explosão das igrejas evangélicas na América, aí os caras se preocuparam. Eles vão começar a bolar a estratégia para tentar Mas será que o nosso ministério não vai chegar uma época que vai pensar desse jeito também, o fato de estar perdendo muito membro? Porque as nossas igrejas estão perdendo muito crente. Eu sei. Perdeu pra quem? Olha, Mas entende O mundo. mas eu sei As outras que igrejas que estão tem pregando o algumas evangelho coisas, aí fácil. tem algumas coisas que a igreja, a nossa igreja, por exemplo, o nosso modelo, com os usos e costumes, o tradicionalismo, Principalmente isso, os usos e isso, costumes. tem muitas coisas que a igreja pode até repensar. Por exemplo, eu quero ver um estudioso da igreja, Assembleia de Deus, defender doutrinariamente na Bíblia, não é questão de uso e costume, na Bíblia, a proibição do uso de barba. Isso é uma questão que a Assembleia de Deus coloca meramente com uso e costumes, só que eles não se comportam como uso e costume, se comportam como doutrina. Então quer dizer, de certa forma, é uma imposição sem respaldo É bíblico. uma norma deles, mas Uma norma que eles colocaram no mesmo patamar da Bíblia. Exatamente. Impondo isso por causa da vontade de um líder. Aí quando você vai conversar com eles, o que eles dizem? Mas se você questionar, você está sendo rebelde. E a rebeldia é como um pecado de... Aí o que eles fazem? Eles se escondem atrás disso. E se escondem atrás disso. Eles colocam a questão como se fosse uma doutrina bíblica, não tem respaldo bíblico, e se você questiona, eles se escondem atrás dessa desculpa. Então o que acontece? Tem essas questões sem respaldo bíblico, que eu entendo que a igreja vai ter que mudar um dia. Agora tem questões que eu defendo que a igreja não mude. A igreja não pode se colocar de uma forma atraente só para chamar pessoas. Principalmente, a lógica do evangelho não é essa. Muitos serão chamados, mas poucos. Então você não pode adaptar a igreja ao mundo para as pessoas gostarem. Você tem que mostrar ao mundo o que é o evangelho, exatamente. Mas hoje está difícil, hoje o mundo está entrando na igreja. Ah, sim, Hoje o mundo automaticamente entra na igreja, você nem percebe. Hoje você vê irmã aí, você pensa que a pessoa está nem crente é. Aí, exatamente, tem Você encontra aí na rua, você parece, nossa, aquele ali a irmã fica cantando lá domingo na igreja, sabe? Você não reconhece a pessoa. É difícil. É. A questão de a pessoa não se empenha sabe? em mostrar na vida dela, sabe? Que uma vez na aula das irmãs eu falei que o vestimento é uma atitude política. Quando você se veste, você diz a que grupo você pertence. Então você pertence à igreja, você tem que mostrar na sua veste. E aí tem o quebra-pau que nunca mais. Pode falar. Tem uma pergunta simples. Agora tem uma palavra que me impressiona, sabe por quê? Quando Satanás leva Jesus até o final do tempo, ele fala, tudo isso E dareis e gostaram de me adorar. se prostrar em minha Eu levo no monte. Então, mas Terceira essa citação. palavra, eu acho que ela está meio... Porque Deus... Equivocada? Eu acho que sim, na minha opinião, né? Eu acho que ele foi muito mostrado porque o mundo não é dele. Que mundo pertence a ele? Ele age, Mas que mundo pertence? Tem um mundo que pertence a ele. Tem. Sabe qual é o mundo? É esse mundo que você acabou de dizer no versículo de João. O mundo jaz maligno. Que mundo é esse? Aí o grande problema é a tradução do grego para cá. O grego tem duas palavras para mundo. Ele tem Gea e tem cosmos. Cosmos é de onde vem cosmético, mundano. Gea é o mundo físico. O mundo físico pertence a Deus, as praias, as montanhas, as terras. Exatamente. O crente pode aproveitar do mundo físico, daí numa praia, numa montanha, fazer alpinismo e tal. Agora, o mundo cosmos, que é um sistema que governa a mente, que governa o mundo, não é divino. Ele será derrubado. Em Apocalipse você vê a queda da Babilônia, que é a queda do sistema que rege o mundo, e substituindo ele virá o reino milenial de Cristo. Foi a esse que Aí, isso, é esse mundo. O mundo que ele ofereceu para Cristo é o mundo e a sua glória. Que glória é essa? Exatamente a glória do mundo. Ser o rei do futebol, ser o rei do rock and roll,
ser o rei da balada, ser o rei do dinheiro, o rei das armas. É o mundo deles. Foi esse mundo que ofereceu para Cristo. E se você quiser saber, essa tentação que o apóstolo Cristo passou, todos passam. Ele, inclusive, escreveu um livro, eu vou ainda lançar esse livro, debatendo só isso. Só Mateus 4, 1 a 11. Já viu o livro que eu escrevi? Não. Não, eu vou depois trazer para vocês terem disponível aí. Mateus 4, 1 a 11, só debatendo as 3 tentações de Cristo. Todos nós superam. A do pão, a do templo, do pináculo do templo, e a do monte, quando ele oferece o mundo e a sua glória. Resumindo, Tem muitas pessoas que se prostram diante do diabo para ter a glória dele, para ter a glória do mundo. Por exemplo, só uma coisa, você ter a glória, por exemplo, de ser um grande pregador. Veja só a contradição. Ao mesmo tempo que você está pregando a palavra de Deus, e Deus tem compromisso com a sua palavra, você está se beneficiando desse ato de pregar para glorificar a si mesmo. Se colocar como um grande pregador, o maior pregador, a maior autoridade, exatamente, dinheiro, fama. Quem disse que um pregador do evangelho tem que ter fama? E esse engano é perigoso, porque a pessoa está achando que está fazendo a obra, que está bem com Deus, que está, né, garantido, está sendo redondamente enganado. E às vezes não a maioria percebe. desses que estão nessa glória cai. Cai, uma hora cai. Resumindo, o diabo é pobre ou é Não com falcatrua, com enganação, com o poder dele, para ser rico e para dar testemunho no meio dos ricos. Salomão, né? Salomão caiu, mas Salomão poderia não cair. E Deus pode levantar uma pessoa para ser rica. Deus não tem dificuldade para ele. E Por isso que passou do mundo da prata. tinha muito, não tinha, Abraão? Abraão era rico. Abraão mandou, foi quantos camelos para buscar Raquel? Mandou 9 camelos? Foi 9, né? Mandou 9 camelos para buscar Raquel. Sabe o que era ter um camelo naquela época? O camelo estava começando a ser domesticado. É como se Abraão mandasse 9 helicópteros para pegar uma pessoa. Era o mesmo nível. Então quer dizer, Abraão era rico, era servo de Deus. Então quando você vê, é bom esse contraste, sou dono do ouro e da prata. Agora, por outro lado, se você quiser ser rico hoje, você tem que entrar nesse sistema. E nesse sistema do mundo, se você quiser rico segundo o mundo, né? Com as facilidades do mundo, nesse sistema sujo. Esse sistema, né? De falcatrua, de engano, de suborno. que livre desse mundo, meu Deus? É terrível. As ordenanças. Então a gente colocou aqui uma diferença entre elas. E aí a gente continua aqui, ó. Devemos dizer. Deixa eu ver até o horário. Não, Boa, boa discussão. Boa. Olha só. Devemos dizer que é de grande importância conhecer as ordenanças e seus significados, a fim de não desviarmos da verdade, como tem acontecido com muitos cristãos através da história, até os nossos dias. Podemos dizer que a palavra ordenança significa mandamento. Esse termo tem sido usado para descrever as suas instituições, as duas instituições, o batismo e a ceia. Aqui as ordenanças. Ó. As ordenanças são essas aqui. Então, as demais coisas que temos doutrinas, temos usos e costumes, né? Temos conselhos, mas ordenança, deixada por Cristo é isso aqui, ó. Batismo e ceia. Batismo e ceia. Tá? Batismo e ceia. Isso aí, né? Está dando pincelada. Exatamente. Já passamos. Então a gente segue. Batismo. Fala especificamente sobre batismo agora.